Olá, boa noite. Muito bom estar com você aqui de volta nessas quartas-feiras de noite para meditarmos a partir das Escrituras. E mais essa noite, eu quero convidar você a abrir o texto bíblico, abrir o Salmo. Nessa noite, o Salmo de número 98. E nós vamos falar um pouco nessa noite a respeito da experiência da voz de Deus. O Salmo 98 na Bíblia, a mensagem, diz o seguinte: Cantem ao Eterno uma novíssima canção. Ele fez um mundo de maravilhas. Ele arregaçou as mangas e estabeleceu as coisas no lugar. O Eterno fez história com a salvação, mostrou ao mundo o que podia fazer. Ele se lembrou de sua misericórdia para com a sua querida família Israel, seu amor incansável. Toda a terra está em posição de sentido. Vejam as obras de salvação de Deus. Proclamem seus louvores ao Eterno, todos vocês. Abram-se, cantem, som maestro. Formem uma orquestra para o Eterno. Tragam um coral de centenas e milhares de vozes. Que os trompetes e os grandes trombones se destaquem e encham o ar com louvores ao Rei, o Eterno. Que o mar e seus peixes deem uma salva de palmas, e tudo que vive na terra se junte a eles. Que as arrebentações do mar gritem, bravo, e as montanhas harmonizem o final. Um tributo ao Eterno quando ele chegar, quando ele vier corrigir a terra. Ele endireitará o mundo todo. Ele corrigirá o mundo e todos os que estão nele. Deus, definitivamente, ele é um Deus escondido. Ele é um Deus que a gente não consegue, obviamente, captar plenamente o ser dele, a gente não consegue acessar a sua essência, a gente não consegue acessar a sua intimidade. Ele habita numa luz inacessível. E a gente compreender isso é fundamental, porque nos torna muito humildes diante da divindade, diante de quem ele é, e nos previne de criarmos ídolos nas nossas mentes. Mas ao mesmo tempo, esse Deus escondido, ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que aparece. Ele é um Deus que se permite ser conhecido. Ele é um Deus que se desvenda, que aparece para a humanidade, para os homens e para as mulheres. E ele aparece através da sua voz. Ele fala. Ele se permite ser ouvido por nós. E essa é uma experiência maravilhosa da vida humana. A humanidade, ela possui a capacidade de escutar a voz de Deus, de experimentar a voz de Deus, de perceber a voz de Deus. E a questão é a seguinte: onde está essa voz de Deus? Como nós discernimos a voz de Deus? E ao ler este salmo, a gente percebe que essa voz de Deus, ela ecoa nessa história da criação. Deus é um Deus que cria pela sua palavra, é um Deus que fala. E quando ele fala, as coisas que aqui existem, elas se fazem, elas são criadas a partir dessa voz divina. Tudo que existe na natureza, todo o cosmo, nós como humanidade, eu e você, nós somos seres criados por Deus. E essa criação, ela mostra pra gente essa voz divina que ecoa nas coisas criadas, que ecoa do coração do ser de Deus e nos permite percebê-la, discerni-la nesse ser criado que nós somos. Essa voz divina, ela fala e fala com criatividade. Criatividade essa que produz e gera a beleza do nosso ecossistema, a diversidade da criação, as multiplicidades das belezas de tudo que existe. Inclusive, talvez principalmente, de nós humanos. Só que ao mesmo tempo que existe essa voz que ecoa nessa história da criação, existe também essa humanidade que acaba sendo vítima de si mesma. Essa humanidade criada em liberdade, essa humanidade criada com toda uma potência criativa maravilhosa, essa
humanidade criada para desfrutar dessa vida que Deus nos deu é uma humanidade que também se sabota. É uma humanidade que se rebela contra Deus, que se rebela contra si mesma. É uma humanidade que é capaz de se autodestruir. É uma humanidade que, ao mesmo tempo em que é criada para viver essa vida, que exala Deus, é uma humanidade que gera violência, que gera dor, que sofre. É uma humanidade que sofre a sua própria dor, que sente os seus próprios flagelos. É uma humanidade que sente a dor da guerra, a dor da violência. É uma humanidade que está aprisionada, que chora, que tem lágrimas nos seus olhos. É uma humanidade que produz fome, é uma humanidade que produz destruição, é uma humanidade que, como eu disse, ela se sabota, se auto-sabota. E diante dessa humanidade caída, dessa humanidade violenta e violentada, Deus faz a sua voz ser ecoada também na história da salvação. Deus, diante dessa humanidade, é um Deus que anuncia a boa notícia, é um Deus que fala das boas novas, é um Deus que fala da redenção, é um Deus que fala de salvação, é um Deus que se faz presente na dor humana e se revela como aquele que salva, aquele que agracia, aquele que concede misericórdia. Esse Deus, ele fala, e ele fala boa notícia. Ele fala boas novas para nós. Ele partilha de si como uma voz salvadora para a humanidade, para mim e para você. E é justamente por isso, por essa salvação, que a gente pode esperançar, que a gente pode ter esperança, que a gente pode caminhar em esperança. E essa voz que fala de salvação é uma voz também que fala, portanto, de esperança. Uma esperança que sinaliza para a gente, para mim e para você, que o mundo, embora ainda não esteja do jeito que ele deveria estar, um dia ele será como Deus quer que ele seja. O mundo, embora já possa experimentar em alguma medida os sinais dessa salvação divina, dessa voz que fala de boa notícia, mas ainda não desfruta plenamente de um mundo completamente restaurado, esse mesmo Deus é um Deus que já anuncia e fala de uma esperança futura em que tudo será consertado, em que tudo estará no seu devido lugar, em que eu e você experimentaremos, viveremos, desfrutaremos de um mundo em plena ordem, de um mundo sem lágrimas, um mundo sem dor, um mundo sem violência, uma humanidade, um cosmo, uma criação plenamente restaurada. Deus fala sobre isso. A voz de Deus, ela ecoa. Ecoa na criação, ecoa na salvação e ecoa na esperança. A minha oração e a sua oração, a partir da realidade deste salmo, é para que nós, humildemente, possamos experimentar essa realidade, experimentar essa voz, saber que essa voz ela continua falando, ela continua ecoando na experiência de homens e de mulheres, na experiência da humanidade, especialmente na minha e na sua história. Eu oro a Deus para que nós tenhamos ouvidos para ouvir e discernir essa voz que não cessa de dizer para todo mundo que no fim o amor vence. Vamos orar. Pai de amor, obrigado. Obrigado pela tua voz. Obrigado porque o Senhor fala. Obrigado pela tua fala de misericórdia, de graça, de salvação. Que o mundo possa te escutar, que o mundo possa te perceber, que todos nós possamos discernir que o Senhor é um Deus que fala, um Deus que cria, um Deus que salva,
e um Deus que nos enche de esperança pelas tuas palavras. Tuas palavras que são lâmpadas para os nossos pés, as tuas palavras que nos alimentam na alma, no interior. Possamos sair daqui nesta noite nutridos por ti. É o que nós humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.